Abraão é uma das figuras mais importantes da Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. Sua vida e história têm sido uma fonte de inspiração e ensinamento para os cristãos em todo o mundo, e sua história é rica em exemplos de fé, obediência e amor a Deus. A história de Abraão começa em Gênesis 12, quando Deus o chama para deixar sua terra natal, seus parentes e sua casa e ir para a terra que Deus lhe mostraria. Abraão, que na época ainda se chamava Abrão, obedeceu a Deus e partiu para Canaã com sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló. Deus fez várias promessas a Abrão, incluindo a promessa de que ele seria abençoado e que sua descendência seria numerosa e abençoada. Abraão acreditou em Deus e construiu altares para adorá-lo. No entanto, Abraão e Sarai eram estéreis e não tinham filhos, o que tornava a promessa de uma grande descendência um grande desafio. Deus continuou a falar com Abraão e reiterou suas promessas, até que um dia, quando Abraão tinha 99 anos e Sarai 90 anos, Deus lhes deu um filho, Isaque. Este foi um grande milagre, pois eles eram idosos demais para terem filhos. A partir de então, a descendência de Abraão começou a se desenvolver, e ele se tornou o pai de muitas nações, como Deus havia prometido. Mas a vida de Abraão não foi fácil. Ele teve que enfrentar muitos desafios e testes ao longo do caminho. Um dos maiores testes que Deus lhe deu foi quando pediu a ele que sacrificasse Isaque como um holocausto. Abraão obedeceu a Deus e estava prestes a sacrificar Isaque, mas Deus providenciou um cordeiro como substituto no último momento. Este evento demonstrou a confiança absoluta de Abraão em Deus e sua disposição de obedecer-lhe, mesmo que isso significasse sacrificar seu próprio filho. Este evento também foi um prenúncio do sacrifício de Jesus Cristo, que seria oferecido como um sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. Abraão também é conhecido por sua hospitalidade. Ele ofereceu comida e abrigo a 3 homens que apareceram em sua tenda, e eles eram, na verdade, anjos enviados por Deus. Mais tarde, quando Abraão soube que Deus iria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra por causa de sua maldade, ele intercedeu por seu sobrinho Ló e sua família, pedindo a Deus que poupasse a cidade se houvesse pelo menos 10 pessoas justas lá. Infelizmente, as cidades foram destruídas, exceto Ló e suas 2 filhas que foram salvas. Abraão viveu uma vida longa e plena, morrendo aos 175 anos de idade. Ele é lembrado como um homem de fé, obediência e hospitalidade, e seu exemplo é um modelo para todos. Abraão é também considerado o pai da fé. Ele acreditou em Deus e em suas promessas, mesmo quando parecia impossível que elas se cumprissem. Sua fé foi tão forte que Deus a considerou como justiça, e isso é mencionado várias vezes na Bíblia. A Epístola aos Hebreus, capítulo 11, é conhecida como o capítulo da fé e inclui Abraão como um dos grandes exemplos de fé na Bíblia. Além disso, Abraão é uma figura importante para judeus, cristãos e muçulmanos, sendo considerado o patriarca dessas 3 religiões monoteístas. Para os judeus, ele é o pai da nação israelita e é conhecido como Avraham Avinu, ou Abraão, nosso pai. Para os cristãos, ele é um modelo de fé e obediência, e seu exemplo é frequentemente citado como um modelo a seguir. Para os muçulmanos, ele é considerado um dos profetas de Deus e seu exemplo é respeitado e seguido. A vida de Abraão é um exemplo de como Deus pode trabalhar em nossas vidas, mesmo quando parece que não há esperança. Ele nos ensina a confiar em Deus, a obedecer a Ele, a ser hospitaleiros e a ser fiéis em todas as circunstâncias. Sua história nos lembra que Deus cumpre suas promessas e que podemos confiar nele em todas as coisas. Abraão é uma das figuras mais importantes e influentes da Bíblia. Sua história é uma fonte de inspiração e ensinamento para muitas pessoas em todo o mundo. Ele é um modelo de fé, obediência, amor a Deus e hospitalidade. Sua vida é uma prova do amor e da fidelidade de Deus, e sua história continua a impactar e influenciar as pessoas até hoje.